Salve, salve, galerinha ligada aqui no canal Arquivos do Botafogo. Sejam todos bem-vindos para a volta do nosso quadro Arquivos da Semana. Depois de um tempo parado, né? Agora a galera se anima novamente aí, vamos tocar aí a nossa bola para frente, né? Vamos aqui voltar com o nosso quadro Arquivos da Semana. Para a galera que é nova no canal, que está acompanhando aí há pouco tempo, né? Que não viu aí as primeiras edições do Arquivos da Semana, esse é um quadro onde nós geralmente falamos sobre estatísticas referentes ao adversário que iremos enfrentar na próxima rodada. E aí algumas curiosidades, um pouco da história desse adversário, falamos aí sobre informações como a fundação, as principais características daquele adversário, né? A torcida, o mascote, enfim, curiosidades sobre aquele adversário. Lembrando que é um quadro onde nós respeitamos o nosso adversário, em momento nenhum, né, faltamos com respeito à torcida e à tradição, à história do nosso adversário, mas sempre exaltando e, obviamente, torcendo para o nosso Botafogo, né? Torcendo para o nosso glorioso, para que ele possa vencer esses adversários. A nossa ideia é sempre o Botafogo vencer, mas a ideia do quadro é apresentar aí algumas características e curiosidades sobre os nossos adversários. E dessa vez vamos falar sobre o primeiro adversário do Botafogo na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, que é o Júnior Barranquilla. Vamos aí apresentar algumas curiosidades e conhecer um pouquinho desse nosso adversário, né? A primeira grande curiosidade é que vai ser a primeira vez que Botafogo e Júnior Barranquilla vão se enfrentar aí na história. O Fogão nunca enfrentou esse adversário, nem por Libertadores, nem por Sul-Americana, nem mesmo pela extinta Copa Conmebol, né? E também não houve nenhum amistoso entre os dois clubes. Então vai ser a primeira vez que Botafogo e Júnior Barranquilla se enfrentarão. Esse é o nosso primeiro duelo contra esse time colombiano, que é considerado ali um dos times mais tradicionais, né, de maior torcida da Colômbia. Um time que tem uma torcida apaixonada por futebol e apaixonada pelo seu clube. Mas, para a gente não ficar sem nenhuma estatística, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do Botafogo contra equipes colombianas ao longo da história. O Botafogo já enfrentou aí equipes colombianas em 39 oportunidades, onde foram 29 vitórias do Alvinegro, 5 empates e 5 vitórias desses times colombianos. O Fogão marcou 84 gols e sofreu 41. A gente observa, né, em 39 jogos, 84 gols do Botafogo, é muito gol, né? E o histórico desses confrontos, ele remete muito lá ao tempo dos anos 50, 60, a época de Garrincha, Newton Santos e companhia, quando o Botafogo rodava muito, né, aí pelo mundo, jogando torneios e amistosos, né, e era um timaço, né? A gente não precisa falar aqui da qualidade daquele time, como aquele time fazia gols, né? Aí a explicação para essa marca de 84 gols. O aproveitamento do Botafogo contra times colombianos é de 79%. Bom, falando especificamente agora sobre os times colombianos que o Botafogo enfrentou, nós temos aí o América de Cali, contra quem o Botafogo fez 3 jogos. Foram 2 vitórias do Glorioso e 1 vitória do América de Cali, com 5 gols marcados pelo Alvinegro e 2 gols sofridos. Contra o Atlético Nacional, outro tradicional clube colombiano, foram 6 jogos, e dessa vez aí o Fogão está invicto, hein? São 5 vitórias do Botafogo e 1 empate, 11 gols marcados pelo Alvinegro e 4 gols marcados pelo Atlético Nacional. Contra o Deportes Quindío, o Botafogo fez 1 jogo e obteve a vitória. Foram 2 gols marcados pelo nosso Fogão, que não sofreu gols nessa partida. O retrospecto contra o Deportivo Cali consta 4 jogos, com 4 vitórias do Glorioso, 10 gols marcados e somente 1 gol sofrido, né? O Deportivo Cali só fez 1 gol em cima do Botafogo. Contra o Independiente Medellín, são 5 jogos, com 4 vitórias do Fogão e 1 empate. Marcamos 11 gols e sofremos apenas 4. Contra o Milionários, são 11 jogos, com uma vantagem aí muito boa, né? 8 vitórias do Botafogo, 2 empates e apenas 1 vitória dos Milionários. 27 gols foram marcados pelo Botafogo e apenas 17 sofridos. Apenas entre aspas, né? Porque foram 11 jogos
e 17 gols sofridos, 27 marcados. É mais uma marca aí daquela história, né, de muitos gols nos confrontos entre o Botafogo contra times colombianos. O retrospecto contra o Santa Fé é o mais equilibrado. E, aliás, uma curiosidade é que o Santa Fé é a única equipe colombiana que conseguiu vencer o Botafogo mais de uma vez. Foram 8 jogos, com 4 vitórias do Fogão, 1 empate e 3 vitórias do Santa Fé. O nosso glorioso marcou 17 gols e sofreu 13. Contra o Universidad Bogotá, foi apenas um jogo, com vitória do Botafogo por 1-0, né? Um gol marcado e nenhum sofrido. Como eu já disse para vocês, o Júnior Barranquilla é um dos times mais tradicionais da Colômbia e de maior torcida. Então vamos conhecer um pouquinho aí da história desse clube, quando ele foi fundado, as principais informações e algumas curiosidades. A Corporación Popular Deportiva Júnior foi fundada em 7 de agosto de 1924, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. O site do clube é http://juniorfc.co. As cores do clube são azul, vermelho e branco, e é um clube que já foi campeão colombiano por 9 vezes. O Júnior Barranquilla surgiu da ideia de uma senhora apaixonada e inquieta, chamada Micaela Lavalle de Mejía. Essa senhora adorava assistir jogos, acompanhava aí as partidas de futebol, mas, acima de tudo, era uma mãe, como a maioria das mães, né, como toda mãe que se preze, apaixonada por seus filhos. Ela tinha 5 filhos, dos quais 4 eram meninos: o Vitor, o Gabriel, o Juan e o Marco, e a princesinha Carmen. Esses 4 meninos, eles tinham o sonho de jogar, né, futebol na Colômbia, mas a idade era um impeditivo, né? Eles eram proibidos pela baixa idade. A Micaela então decidiu criar um clube de futebol para que seus filhos pudessem jogar. E daí surgiu o que hoje nós conhecemos, né, como o Júnior Barranquilla. O início foi difícil, né? Várias dificuldades, mas finalmente o sonho saiu do papel. No dia 7 de agosto de 1924, na casa da própria senhora Micaela, localizada na Rua 30, que popularmente é também conhecida como Rua das Vacas, foi redigida e assinada a primeira ata com a constituição do novo time de futebol. Apesar disso, somente em 1925 o time pôde estrear na La Liga de Futebol Atlântico. Inicialmente o nome do clube era Juventude Infantil. Juventude, pois era um nome popular na época, né? Infantil porque apenas jogadores menores que 14 anos poderiam jogar. Para ser aceito na Liga do Atlântico, o clube teve que passar por algumas provas, né? Dentre elas, vencer grandes clubes locais, porque assim eles poderiam provar que mereciam seu espaço no futebol colombiano. Essa participação foi tão grandiosa e tão vitoriosa que em 1926 o clube venceu praticamente todos os seus adversários e finalmente obteve o direito de participar dos torneios da segunda categoria do futebol colombiano. Em 1928, o clube se tornou campeão e chegou à primeira categoria da liga, a chamada, né, o equivalente à primeira divisão. Chegando na primeira divisão, chamada primeira categoria, o clube foi obrigado a mudar de nome, porque naquela época já havia um outro clube chamado Juventude. Então foi decidido que a partir daquele momento o clube seria chamado de Juventude Júnior. Em 1932, o clube se sagrou campeão e ganhou grande popularidade na região, crescendo, né? E com esse crescimento ele passou a se chamar Júnior Futebol Clube, no ano de 1936. Alguns anos depois, ainda no futebol amador, o clube conseguiu sua primeira ascensão ao profissional, mais precisamente em 1948. E aí, novamente, foi preciso mudar de nome. Dessa vez, passou a ser chamado de Clube Atlético Júnior. Em 1972, houve mais uma mudança, agora para Corporación Popular Deportiva Júnior, um nome que prevalece até hoje, né? Só que o clube é popularmente conhecido na Colômbia como Júnior ou Júnior Barranquilla, porque é a cidade, né, onde o clube foi fundado. Uma grande curiosidade é que em toda a sua história, alguns grandes nomes brasileiros defenderam as cores do Júnior Barranquilla, dentre os quais a gente pode citar 2 grandiosíssimas figuras alvinegras: Heleno de Freitas e Quarentinha. Isso mesmo, os 2 espetaculares atacantes, símbolos do Fogão,
também defender as cores do Júnior Barranquilla. Clube que tem como mascote um tubarão. Ele é conhecido, inclusive, lá na região, no país, né, na Colômbia, como Tubarão. Tendo conhecido agora um pouco da história do nosso adversário, encontro marcado, quarta-feira, dia 3 de abril, estádio Newton Santos, 19 horas. Vamos começar com o pé direito, vamos começar com raça, com fibra, com coragem e com muita fé que o nosso glorioso vai dar o primeiro passo rumo à glória eterna. Quarta-feira, 3 de abril de 2024, estádio Newton Santos, fogão. É a nossa vez, é a nossa hora rumo à glória eterna. Botafogo e Júnior Barranquilla. Nos vemos lá no estádio. Um abraço, saudações alvinegras. Pra cima, fogão, com tudo. Vamos que vamos. Rumo à glória eterna. Valeu, galera. Saudações alvinegras e até a próxima.